pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar com vocês sobre um mangá incrível que eu estou acompanhando. Provavelmente ele vai, mudar totalmente o meu pódio, né, dos meus mangás favoritos. Ele vai mudar tudo, eu espero, né, e eu tô falando de Erased, do Kei Sambi, e eu digo que ele pode ser que ele mude tudo, porque eu ainda não terminei, né? Ele tem 9 volumes e eu só li os 2 primeiros, mas eu tô achando que esse mangá vai se tornar, sei lá, um dos favoritos de todos, assim. É um mangá muito incrível mesmo. Eu acho que ele dosa na medida certa, assim, o mistério, o drama, o suspense. E também, né, as características ali do universo fantástico. E é isso, se tornou um dos meus favoritos, com certeza. Deixa eu mostrar mais perto pra vocês. Esse aqui é o volume 1. E esse aqui é o volume 2. E aqui a gente vai acompanhar o Satoru, que é nosso personagem principal, e ele, na boa, gente, ele vive, tipo, no limbo mesmo. Ele tem, acho que 30 anos, e o sonho dele é ser mangaka, só que ele não consegue escrever nada, ele não consegue terminar um mangá, sabe? Ele trabalha como entregador de um restaurante, e ele não tem contato com a família, ele não tem amigos, ele não tem uma namorada, enfim, totalmente solitário. Isso mesmo já é um aspecto que eu acho que o autor, né, o Kei Sambi, ele aborda de uma forma muito inteligente, assim, muito tocante, que é essa tristeza mesmo e essa solidão que a gente vê dentro do Satoru, só que aparentemente ele nem se dá conta do quanto isso é triste, sabe, a vida que ele leva. Ele sabe que ele é meio fracassado, mas eu acho que ele não se dá conta do quanto, tipo, tem solidão dentro dele, sabe? A única coisa fora do comum na vida do Satoru é uma espécie de dom que ele tem, que ele vai chamar de Revival. Tipo assim, ele consegue voltar no tempo, alguns minutos. Ele fala que consegue, tipo, voltar de 1 a 5 minutos no tempo quando tem alguma coisa errada. Então ele tem a chance de resolver aquilo, né? E até no primeiro volume, logo no início, ele vai salvar um menininho, né? Porque ele se dá conta, ele começa a voltar repetidamente no tempo, ele se dá conta de que algo tá errado e ele consegue evitar um acidente com um caminhão ali e evitar que esse menino seja morto. E, na real, ele não entende muito bem esse dom, ele nem gosta tanto desse dom, porque, na maioria das vezes, quando ele intervém, algo sempre dá errado pra ele. Por exemplo, nesse dia que ele intervém, né, pra salvar essa criança, ele acaba sofrendo um acidente, então ele não curte muito esse rolê desse dom dele. E na medida que a gente vai acompanhando a história, a gente percebe o porquê que o Satoru ele tem esses reflexos tão solitários e tão tristes, assim. Aconteceu no passado dele umas coisas muito pesadas, muito ruins, coisas que ele, por algum motivo, acabou esquecendo, sabe? Tá tudo borrado ali na cabeça dele, só que ele começa a retomar isso, né, a relembrar e pesquisar a respeito do que aconteceu. O rolê é que em 1988, na cidade em que o Satoru vivia com a mãe dele, ele tinha ali 10 anos, um maníaco ali começou a sequestrar e matar crianças da idade dele, e o Satoru ele acaba perdendo 2 colegas de classe, né, um é amigo dele e o outro era uma menina ali que estudava na mesma sala que ele. Mas aí, como eu disse, depois de uma situação extrema ali, ele acaba se vendo obrigado a relembrar aquilo, porque ele tinha meio que adormecido aquilo dentro dele, né? Ele tinha esquecido muita coisa. Ele é obrigado a retornar àqueles eventos. Só que no início, assim, ele retorna, tipo, e vou pesquisar o que houve. Só que depois dessa situação extrema que eu estou mencionando, ele acaba passando por aquele revival dele, né? Ele volta no tempo, só que ao invés de voltar 1 ou 5 minutos ali, de 1 a 5 minutos, ele volta 18 anos. Ele volta para 1988 e ele precisa entender por que ele voltou.
tanto tempo e o que que ele precisa fazer para resolver as coisas lá do futuro, lá de onde ele veio. Eu preciso dizer que em alguns momentos a história ela carrega uma vibe bem pesada. Quando a gente finalmente começa a compreender o quanto aquelas coisas ruins, aqueles eventos ruins estão enraizados no Satoru, né? O quanto aquilo mexeu com ele, a gente é atingido em cheio, pelo menos eu fui. O passado do Satoru, tipo, destruiu muito ele, sabe? Então é muito triste acompanhar esses fatos. E eu achei muito legal como o autor ele vai abordar isso, porque ele foi muito bom, ele foi muito bom mesmo, porque realmente eu fiquei bem mal, assim, em alguns momentos. E isso sem contar que a gente tá lidando com uma história de sequestro e de assassinato de crianças, né, gente? Então eu já deixo avisado aí, as capas elas podem parecer muito fofas, né? Só que aqui a gente tem um drama pesado mesmo. E agora falando sobre a arte mesmo, né, do Kei-sambi, eu gostei bastante, como eu mostrei aí pra vocês, né? Apesar de eu ter achado o Satoru adulto, né, bem feinho assim, ele criança ele é muito fofinho, mas ele adulto eu achei ele meio franzino, esquisito, mas eu acho que isso é um aspecto bom, porque geralmente os autores, eles vendem o personagem como se eles fossem perfeitos, né, a aparência deles, eles são sempre incríveis, e o Satoru não, ele foge disso. E eu acho que combina muito com a história, né? Obviamente, ele é tipo um nerd, triste, solitário. Não tinha como ele ser perfeito, saradão, enfim. Então eu gostei muito disso. E tem alguns personagens que eu gostei muito, até mais do que o do Satoru, principalmente aqui no primeiro volume, né? No segundo volume a gente tem uma vibe um pouco diferente, aí eu comecei a gostar muito mais do Satoru. Mas enfim, eu amei a Airi, que é uma personagem que aparece aqui no primeiro volume. Ela é uma colegial, né? Ela ainda não terminou a escola e ela tá trabalhando também ali junto com o Satoru, ela também faz entregas. E eu achei muito interessante, assim, a relação que os dois vão desenvolver, apesar de eu ter um pouco de receio de como isso vai terminar, né? Mas, enfim, gostei muito dela, acho que ela é, tipo, o alívio cômico do primeiro volume, né? E outra personagem que eu gostei muito foi da mãe do Satoru, né, gente? Ela tem uma presença muito incrível, assim, eu gostei bastante de acompanhar ela. Ela parece ser uma mulher muito inteligente, assim, eu acho que a gente pode aguardar coisas muito fantásticas vindo dela. E a princípio eu achei que ela ia ser um porre, assim, que ela ia ser muito ruim, porque quem narra a história pra gente é o Satoru, né? E ele não gosta muito dela, ele tem alguns problemas ali com ela, e a gente só vai entender a profundidade desses problemas, né? Por que que eles tem essa relação meio conturbada na medida que a gente vai acompanhando a história, mas enfim, adorei ela. Então, gente, como eu disse, eu só li os 2 primeiros volumes, então eu não sei como a história vai terminar, se ela vai terminar de uma forma tão boa quanto ela começou, apesar de eu ter falado com algumas pessoas e as pessoas terem me dito que só melhora, assim, que ficou muito incrível a história toda. É fechado em 9 volumes. Eu já tenho até o volume 4 aqui, eu espero conseguir completar essa coleção logo, mas apesar de eu ter lido pouco ainda, né, só 2 volumes, foi suficiente para ter me provocado muito, né, e suficiente para eu ter vindo aqui indicar para vocês. Aproveitar que a JBC relançou esses 2 primeiros volumes que estavam esgotados, então você acha com muita facilidade, não deixa escapar, né, essa oportunidade aí. E já deixo a dica da série e do anime que tá na Netflix. O anime, ele segue uma vibe muito próxima, assim, do mangá. Na real, os dois, só que quando eu assisto o anime, eu sinto que eu estou dentro do mangá. E eu assisti a série também, eu comecei a assistir, né, eu tô acompanhando. Eu leio e aí eu assisto os episódios referentes ao volume que eu li. Mas a série, gente, ela tá fantástica, a escolha dos personagens, porque aí é um live action, né, gente? São personagens reais, humanos. E as personagens, gente, elas são incríveis, combinaram muito do jeitinho que eu imaginei aqui, sabe? Imaginei assim, porque você tá vendo, né? Mas é que eu fico pensando que se essas personagens existissem no mundo real, era daquele jeito que eu estaria imaginando elas, entendeu? Tá muito incrível. E aí, quando eu assisto a série, eu sinto que eu estou nesse universo, eu sinto que eu tô lá, que
tá muito mais próximo de mim. E ambos, tanto o anime quanto a série, são muito fiéis ao mangá, apesar de eles cortarem algumas partes, mas eu acho que a série, ela mexe mais, ela causa mais impacto do que o anime, isso na minha opinião, né? Mas ambos estão na Netflix, eu recomendo demais que vocês vão lá conhecer, mesmo que vocês não queiram ler, é tipo fantástico, gente, vocês vão curtir, prometo. Não é aquele rolê de lutinha, de ação, porque eu não curto isso, é uma história muito boa mesmo, juro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Como sempre, eu peço para vocês indicarem, né, mais mangás aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, seu comentário. Um beijo e até mais.